Louvado seja Deus. Então você ouviu aí uma palavra com a pastora Marilza, a mulher ideal, e também uma palavra com a pastora Antônia Pereira, minha mãe. Então eu quero já agradecer a sua presença, minha mãe. Que Deus te abençoe, que Deus lhe bendiga e que a senhora continue sendo realmente uma mulher ideal. Minha gente, nós queremos neste momento, vai ser aqui um papo muito gostoso, um testemunho muito grande que Deus realizou alguns anos atrás. Mas antes eu gostaria de ler um versículo, porque nós vamos estar falando sobre esse poder que existe na fé, tanto para os novos convertidos, como também para as pessoas que já estão há muitos anos na casa do Senhor, porque a fé ela se renova dentro do nosso coração. Lucas, no capítulo 8, versículo 25, diz assim: onde está a sua fé? Interessante, porque há poucos dias, quando eu conversava com meu pai, nós estávamos comentando a respeito deste milagre que ele vai contar. Certa feita, numa missão, numa diligência, onde eles iriam prender o capitão Lamarck na época, e meu pai esteve num lugar chamado Ararapira, em São Paulo. E nessa época, meu pai, foi que Deus realmente fez algo muito grande naquele início, naquele começo de uma caminhada de fé. Eu gostaria que o senhor falasse algumas coisas, porque do jeito que nós entendemos ou compreendemos o testemunho, só se deu porque o senhor exercitou a sua fé. Exatamente, meu filho. Nós estávamos nessa diligência e nós fomos abordados por alguém pedindo socorro, que o filho dele estava passando muito mal, pondo sangue pelas unhas, pela boca, pelo nariz. E nós exercitamos a fé, lendo o versículo onde Jesus ressuscitou Lázaro, e nós ali pudemos dizer que Jesus podia operar naquela vida. E Jesus operou milagrosamente. Ele tinha sido picado por uma serpente venenosa, uma cobra. Um jaracuçu. Uma jaracuçu. Venenosa, e que não haveria condições dele sobreviver. E nós ali então fizemos a nossa parte, exercitamos a fé, oramos, repreendemos aquele veneno. Meus amigos ficaram meio surpreendidos da maneira em que nós se comportamos, mas para aquilo Deus tinha nos levado naquele lugar. E Deus operou milagrosamente. Até porque, eu me lembro, meu pai, quando o senhor contou esse testemunho uma vez dentro da igreja, que o senhor até num bom relacionamento, mesmo que fosse um relacionamento bem no início com Deus, o senhor vivia, não questionando, mas perguntando: Deus, por que eu vim para essa diligência? Por que eu vim para essa missão? E foi justamente aí que o senhor chegou lá e o menino tinha sido picado por essa serpente, e os próprios amigos ficaram abismados, porque até então nenhum deles tinha visto algo como Deus iria realizar, como Deus ia fazer. Exatamente. E aí o senhor orou pelo menino. Olha aí, repreendi aquele veneno, daquele rapaz, aquele jovenzinho, e ele, dali um minuto e meio, ele começou já a voltar, já estava sem conhecer ninguém, continuando com aquele quadro. Mas eu pergunto assim, porque eu tenho certeza que há muitas pessoas que têm dúvida. Havia uma certeza no seu coração que ele tinha sido curado? Sim, com certeza absoluta. Eu só fui saber que Deus estava me levando para aquela diligência porque Ele queria me usar naquele lugar para operar aquele milagre. E em nome de Jesus, o Senhor operou maravilhosamente e nós ficamos fiquei muito gratificante a Deus, porque era no começo da minha fé. E isso me deu uma alavanca para que o meu ministério começasse ali, para que Deus pudesse me usar em suas mãos. É interessante pelo seguinte, porque eles foram para a missão, porque era um lugar, uma casa, um vilarejo, E um dia após, vocês estavam retornando. Estávamos retornando. Mas não sabia que o milagre tinha acontecido. Não sabia. O seu coração já tinha acontecido. Já tinha determinado. Tinha determinado. Então ele acreditava. Preste atenção, telespectador, porque isso aqui é muito interessante para a nossa fé. No coração dele já tinha determinado que o milagre havia acontecido. Mas havia uma grande expectativa, porque, é claro, você está rodeado de pessoas, uma grande nuvem de testemunhas, e às vezes não é uma nuvem de testemunho. Às vezes é um monte de gente que são espectadores, são pessoas que querem ver realmente o circo pegar fogo, e dentro de um choque, porque às vezes a nossa fé, ela se choca se nós deixarmos
com as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas querem ver as coisas acontecerem. Então, o que me chama a atenção nesse testemunho, quando meu pai contou pela primeira vez, e sempre que ele conta isso, o nosso coração realmente se alegra, porque ele está voltando dessa missão e o pai do menino vem correndo. Vem correndo. E quando ele vem correndo, os colegas, né, numa forma até de brincadeira, dizendo assim, ó, viu aí, o pai está vindo agora para brigar com você porque o filho morreu. E aí? Aí eu pedi para meus amigos que esperassem aquele homem chegar até onde nós estávamos, e ele chegou e chorando, dando risada, não sabia o que fazer, da alegria, e abraçou-se comigo e disse exatamente como o senhor falou, Deus operou e o meu filho está no barbeiro cortando o cabelo nesse exato momento. Que coisa maravilhosa. Então, eu vejo assim, quando eu leio esse versículo aqui, ó, onde está a sua fé? Todos nós temos uma partícula de fé. Então, às vezes você vê, por que Deus não opera milagres hoje em muitos lugares? Deus tem operado em muitos lugares, muitas igrejas, em muitos ministérios, mas em muitas pessoas, em muitas igrejas, os milagres não acontecem. Milagres como estes, porque a palavra de Deus diz, né, que poderia até beber alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. Talvez você diga, mas isso é uma outra conotação. Mas a bem da verdade é que ele não foi picado por uma serpente venenosa. A morte era iminente. Só que entra na história, por isso que eu digo, o que me deixa maravilhado é que Deus tem os seus vasos para cumprir o seu propósito. Justamente ele é enviado para Ararapira e ele chega naquele local sem saber, porque a Bíblia diz assim, que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, assim é guiado. E ele, pensando que estava sendo apenas guiado pelo capitão, pelo sargento daquela comissão, daquela jornada de trabalho. Mas só que havia um general, que era o Senhor Jesus, querendo curar alguém. E uma das coisas que me chama a atenção, que eu gostaria que o senhor falasse para todos os nossos telespectadores, que o pai era uma pessoa que vivia apedrejando a igreja evangélica. Apedrejando a igreja evangélica, e depois ele veio, me abraçou, desesperado, dizendo, o que eu devo fazer para me consertar, porque eu bebo cachaça, perco meu controle e apedrejo as igrejas evangélicas. Foi onde então nós pregamos o evangelho, né? E ele prometeu de ir na igreja, lá em Ararapira, para dar o testemunho que tinha acontecido com seu filho naquele dia. Interessante. Eu fiquei aqui pensando, porque você começa a criar uma imagem, né? Você vê aquele menino soltando sangue pelas unhas, pelos dentes, pelas narinas, a morte ali realmente, porque não tinha, no estado que estava era morte, sem dúvidas. Mas aí entra o poder da fé. Impressionante, meu pai, porque existem muitas pessoas que dizem, não, isso aí é sensacionalismo, isso aí é uma coincidência. E você sabe que não é uma coincidência. Os médicos são constituídos por Deus. Nós sabemos que os médicos é uma bênção de Deus. Mas existe um momento que a medicina não pode fazer nada. É só o poder de Deus. E o versículo está assim, que nós lemos aqui. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Em quem você acredita? Dependendo de quem você acredita, você pode estar vivo ou morto, curado ou talvez muito enfermo. Esse testemunho que meu pai acabou de contar é um testemunho que acompanha a vida dele porque ele presenciou. E isso trouxe ao seu coração, de certa forma, uma sustentabilidade tão grande para a sua fé, para a sua carreira, né? Que foi algo assim muito grande na época, porque vai impactar uma pessoa que está começando o seu ministério. Por que Deus fez isso? Por que Deus usou ele? Porque, claro, que Deus está olhando para o futuro e sabendo que através dele, não só o seu ministério, mas o ministério dos seus filhos, das suas filhas, né? O ministério da minha mãe, que Deus usa muito em suas mãos para pessoas serem curadas. Muitas pessoas já foram curadas. Então eu penso assim, meu amado, que o poder da fé, quando exercitada, porque a fé não adianta, é como um carro na garagem. Você pode ter um